Sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Começa hoje a Semana da Mulher aqui no Sentir a Essência e gostava de vos dar as boas-vindas e agradecer também a participação da Helena Antónia Silva. Helena, muito obrigada por apareceres, ser muito bem-vinda. Eu estive a cuscar-te o teu LinkedIn todo e fiquei super impressionada, apesar de já te conhecer, mas não fazia ideia que tu tivesses cheia de trabalho. Sim, repara, o LinkedIn é um cartão de visita profissional e onde eu vou registrando algumas colaborações que vou fazendo ou participações em projetos ou ligações a organizações que de alguma forma me podem trazer conhecimento, acima de tudo, algum tipo de experiência, embora muita dessa experiência é pontual ou não é tão regular quanto isso, senão era impossível, era impossível fazer tudo. A Helena está de parabéns também porque é das 6 portuguesas na lista das 100 melhores empreendedoras sociais. Isto é espetacular! Uma portuguesa do Norte! Sim, e sabes o que é que eu acho que ainda é mais espetacular? É que essa lista é muito maior. Isso é uma distinção que a Euclid, que é uma rede europeia patrocinada pela Comissão Europeia e por uma organização que se chama Empower, faz todos os anos, seleciona mulheres que tenham cargos de liderança na área da inovação social ou de empreendedorismo social. E que demonstrem estar focadas em impacto, e uma das condições é serem nomeadas por outras mulheres. Portanto, isto não acontece porque me tenha candidatado, mas porque houve alguém que decidiu nomear, e realmente é sintoma de que Portugal tem um ecossistema bastante rico em termos de empreendedorismo social, mas aquilo que eu acho mesmo importante é frisar que há muito mais pessoas em Portugal a fazer trabalhos extraordinários e com impacto social ou ambiental, ou pelo menos que acrescente alguma coisa de positivo. Explicando melhor quem é a Helena é empreendedora, como deve dar para ver, e também tem, além de outros projetos, ela tem um em particular que é o Vintage for a Cause. Podes falar um bocadinho dele, Helena? Sim, é por causa dele que fizeram essa nomeação e essa distinção. A Vintage for a Cause é uma marca de roupa circular. Isso porque só reutiliza materiais em fim de linha. Estamos a falar de estoque morto, excedentes de produção de têxtil, e que tem um propósito de inclusão social de mulheres acima de 50 anos fora da vida ativa. Fazendo o quê? Entregando a confecção destas peças a mulheres nessa faixa etária que tenham um perfil de empregabilidade ainda, e também através da facilitação de workshops gratuitos, com o objetivo simplesmente de criar uma rede de suporte para que as pessoas tenham condições para, de uma forma criativa, ocuparem os seus tempos livres e até começarem a sentir que pertencem a alguma coisa ou algum projeto. Esse conjunto de workshops tem uma fase inicial que é basicamente ensinar as pessoas técnicas ou facilitar técnicas criativas para elas transformarem roupa usada delas que vão exibir num desfile e numa sessão fotográfica, mas numa segunda fase, aquelas que tiverem essa vontade e que também tiverem perfil de comunicação e liderança passam a ser monitoras dos mesmos workshops para pessoas da mesma idade ou públicos mais jovens. E aquelas que ainda tiverem vontade e perfil de empregabilidade passam a pertencer a uma rede independente de costureiras, a quem nós vamos distribuindo a produção das peças, que são desenhadas também por designers externos, numa lógica também de colaborativa e de oportunidade para experienciar um modelo diferente de pensar a moda. Portanto, traços gerais é isso.
Helena, diz-me uma coisa, de onde é que surgiu a inspiração para lançar-te assim nesta aventura de seres empreendedora, ainda por cima empreendedora social, que é uma coisa tão altruísta, no fundo? Pois sabes, eu nunca tive muito essa consciência ou nunca me coloquei muito numa caixinha muito definida porque eu nunca imaginei, nunca tive por objetivo de vida ter um negócio. Não me considero ou não me relaciono com esse conceito de pessoa altruísta, porque na realidade eu não faço pelas outras pessoas, eu faço porque me traz muita aprendizagem, me traz muito desenvolvimento pessoal e profissional, e foi um acaso. Eu sou licenciada em Direito, eu comecei a trabalhar numa seguradora ainda antes de terminar o curso e fazer o estágio de advocacia. Eu continuei a trabalhar na seguradora e tinha escritório à parte, só que sempre gostei de estudar coisas diferentes, e em 2012 fui estudar empreendedorismo e inovação social, fui fazer uma pós-graduação, sem objetivo nenhum concreto. E foi nesse contexto que eu tive que apresentar uma ideia, e eu sou filha de costureiro, eu cresci a usar roupa transformada, ou seja, houve muita informação que foi ficando aqui impressa, que diz respeito a uma infância, uma adolescência e às minhas raízes, que eu nunca achei que tivesse assim tanta influência, mas a verdade é que condicionou muito a forma como eu olho para a roupa, o tipo de roupa que eu gosto de vestir, até a importância que eu dou à roupa, que é relativa, mas ao mesmo tempo, sei lá, as peças que eu compro são aquelas que eu gosto muito e conservo durante muito tempo. Por isso, acho que foi um acaso que simplesmente foi beber à minha experiência pessoal. O resto foi um mix de trabalho com sorte. Eu acho também importante falar disto no empreendedorismo, normalmente, e quando entras neste esquema, seja empreendedorismo social ou não, fala-se das coisas quase, os livros, não é? Parece que quase têm fórmulas mágicas que se tu aplicares vais ser bem sucedido, o que quer que seja o sucesso. Ok? Mas na realidade acho que é um mix de trabalho, de entusiasmo, de não te levares muito a sério, claro que ter-se estratégia, calculares o risco e fazeres tudo o que o protocolo manda fazer e que está nos livros de empreendedorismo social, mas acho que há uma parte que é completamente que está um bocadinho fora do nosso controle. Há uma data de coincidências que estavam completamente fora do meu controle a provocar e que foram determinantes para as coisas avançarem. Desculpa, Helena, só te ia te perguntar uma coisa. Achas que tem muito a ver com o facto de tu apaixonaste por alguma coisa dentro do desenvolvimento pessoal, porque até há pouco tu estavas a falar que não era por uma questão de altruísmo, era porque tu gostavas mesmo de aprender. Sim, eu acho que também é importante isso. Eu diria que sim, eu diria que 80% do meu trabalho quase todos os dias, e aquilo que me permitiu e trouxe simultaneamente o trabalhar nesta área é desenvolvimento pessoal puro. Tem muito a ver com, e hoje em dia fala-se muito das soft skills, e eu cada vez mais acho que as soft skills são as strong skills, porque o resto tu aprendes ou arranjas alguém que seja muito melhor do que tu para fazer, não é? E acho que, não diria que é uma paixão, mas é algo que sempre me interessei, numa lógica de autopreservação, ou seja, eu gosto de estar tranquila, gosto de conseguir lidar o melhor possível com as coisas mais difíceis, gosto de perceber os meus limites, gosto de me conhecer o mais possível. E quando estás a trabalhar numa área tão transversal em que acabas por lidar com pessoas, com contextos, com caixinhas. Eu na semana passada terminei a semana a achar isto é impossível, porque imagina, na segunda-feira eu tenho uma reunião com uma agência de comunicação em moda e para eles nós somos uma marca de moda. Na terça-feira tu falas com uma Câmara Municipal e para eles nós somos uma associação sem fins lucrativos de apoio aos séniores. Na quarta vais a uma fábrica e para eles o mindset é de economia circular. É um bocado estar a jogar um jogo
passando a expressão, que te obriga a ser mesmo muito flexível e a tentar... não sei se a palavra é ser empática, porque eu acho que é ir para além da empatia, é perceberes muito bem o que é que motiva as outras pessoas, ou o que é que faz com que elas estejam a ter um determinado comportamento e a fazer uma determinada opção em determinada altura, porque e hoje em dia nós vivemos disso muito em termos de comunicação social e de forma como socializamos e como discutimos e até participamos na esfera pública através das redes sociais, é tudo muito polarizado, sabes? E acho que falta um bocado ir perceber porque é que em determinado contexto as pessoas afirmam uma determinada coisa, porque é que determinados comportamentos acontecem, porque é que determinadas políticas são feitas, o que é preciso para mudar, como é que se consegue mudar. Muitas das vezes, isso não é feito porque as pessoas não têm vontade, às vezes não tem nada a ver com vontade, há toda uma estrutura que é muito complicada, há um histórico muito grande. E óbvio, eu sou desafiada todos os dias, para o bem e para o mal, a lidar com isso. Tens de ter muito jogo de cintura, no fundo, e tentar ali negociar um pouco as partes. Sim, sim, e com um objetivo sempre em mente, que é algo que não está propriamente focado no meu interesse pessoal. Por isso, sim, é uma bagagem muito interessante, mas também não vamos romancear a coisa, porque ter uma empresa é difícil, já, por si só. Há um ranking muito engraçado que os americanos usam, que é 3 empresas em 10 subsistem e demoram cerca de 10 anos a ganhar espaço no mercado. Quando estás a trabalhar com KPIs tão diferentes e que estão mais focados em impacto e que implica que estejas a testar uma data de coisas que ainda não foram testadas, que muitas das vezes não são muito compreendidas porque não há uma classificação muito clara, isso tudo aumenta, todas essas dificuldades aumentam de escala. E por isso é que eu digo que eu tento não me levar muito a sério e habituei-me a estar confortável com o falhar, ou com ok, isto não vai correr bem, ok, tranquilo. Sim, vamos perceber, ok, se isto não corre bem, já sabemos o que é que não resulta, portanto, já conseguimos melhorar, mas isso demora imenso tempo. Olha, Helena, diz-me uma coisa, naqueles dias que nem todos os dias são bons, não é? Tu acordas e sabes que tens algum desafio, o que é que tu fazes para te ajudares a ti mesma? Olha, eu acho que há uma coisa que é mais ou menos fisiológica, ou seja, o meu corpo apaga quando eu estou no limite, portanto eu atenção, isso não foi sempre assim, eu fui percebendo como é que iria fazer isso, mas eu imponho alguns limites nas minhas rotinas, na forma como uso o meu tempo, na forma como eu emprego a minha energia. E isso é cada vez mais fácil e é cada vez mais automático e fui aprendendo também a dizer não com mais facilidade, não e sim com mais facilidade, sem remorsos, sem ficar não é porque tem que ser. O facto de eu ter começado a ter contacto com pessoas de outras culturas, também fui percebendo que trabalhar muitas horas ou trabalhar muito não é sinónimo de trabalhar bem, ou seja, fui aprofundando também algumas e adotando algumas ferramentas que encaixam no meu perfil, não é? Porque cada pessoa tem o seu perfil. Claro, eu, por exemplo, sou muito organizada mentalmente, mas sou desorganizada mais, sabes, a nível de setting. Sim,
Eu compreendo. Sim, e tipo o Excel dava-me muita, resistia imenso no início a determinadas ferramentas que fui percebendo que são extremamente úteis. E depois há uma questão que é ter tempo para mim, ou seja, se eu sei, eu tenho muitos dias que não são nada fáceis, aliás, são fases, não é? Tipo, ok, então em contexto de pandemia é super desafiante. Uma coisa que eu faço sempre é, ok, escrevo objetivos super simples, coisas mesmo simples que eu sei que vou atingir. Se me levantei cedo e lavei os dentes e estou pronta para ir trabalhar, já é uma conquista, porreiro. Tenho momentos para respirar de forma coordenada, como eu lhe chamo, ou meditação, ou whatever. Uhum. As pessoas podem usar aquilo que funciona melhor para elas. Isso, de forma mais regular, comecei a notar uma grande diferença. Uhum. E depois é cuidar de mim, é alimentar-me bem, é colocar um limite para os ecrãs. Imagina, hoje estou às 9 da noite aqui a falar contigo, ok, tudo bem, um dia, 2 dias, mas a maior parte dos dias mal consigo largo os ecrãs, porque isto suga imensa energia e é muito... e mesmo do ponto de vista de fadiga, o que eu noto é que se por um lado a utilização da tecnologia tem imensas vantagens, há mais pontualidade nas reuniões, as coisas resolvem-se muito mais rapidamente até e com menos esforço de deslocações e não sei o quê. A verdade é que nos dias em que eu estou, tipo, 7 horas em frente ao computador e a ligar e a desligar o Zoom, eu fico doida, o meu corpo reage mal. Eu estou a tentar isso, portanto, basicamente é perceber o que é que está a correr bem, o que é que não está a correr bem e respeitar o mais possível isso. E há muitas técnicas que se podem tornar em rotinas e que ajudam a aligerar, digamos, esse peso que às vezes é natural que sintamos. Eu acho que com esta questão de Covid tornou-se mais evidente que os hábitos saudáveis e as rotinas são extremamente importantes. Eu acho que no dia a dia, quando há muita pressa, uma pessoa nem se dá conta do quanto é importante a rotina. E depois, quando se vê num momento em que tudo muda, parece que há assim um choque. Não sei se concordas comigo. Sim, uma das coisas que eu acho determinante em contextos em que as pessoas deixam... Porque o que é que acontece? O que é que eu acho que acontece em geral? Nós acabamos por identificar muito quem somos com o papel que desempenhamos, não é? Exato. E o papel que desempenhamos está associado a rotinas. Se tu dás consultas num consultório, passando a redundância, sabes que no teu dia-a-dia te vais deslocar e que tens que preparar X e Y e que vais falar com pessoas e que, por muito que isso traga às vezes alguma resistência e alguma chatice, faz parte daquilo que foi sendo imprinted, não é? Como fazendo parte da tua identidade em determinado contexto. Quando isso é alterado, fica tudo faralhado, passando a expressão, não é? E temos que voltar a criar novamente rotinas. Eu acho que tendemos a tentar criar sempre um balanço, ou seja, o nosso corpo e o nosso instinto de autopreservação à partida e estando em condições funcionais, vai procurar sempre aquilo que... autorregular, e isso passa naturalmente por rotinas. É assim que a natureza também funciona. Eu acho que sabes que eu acho que sobretudo em determinadas faixas etárias e celebra-se muito ou acha-se muito cool quem é indisciplinado e quem não adota rotinas, não é? Quase com uma conotação de liberdade que não é tão real quanto isso.
em detrimento das pessoas que são mais disciplinadas, e está errado. A disciplina às vezes implica algum esforço, mas por outro lado também consegue trazer uma liberdade muito grande, porque facilita essa autopreservação e o saber lidar melhor com circunstâncias que possam ser mais desafiantes, porque nós somos todos animais de hábitos e funcionamos todos por padrões. Não vale a pena estar Nos institutos de saúde mental, quando se trabalha com doentes, com pessoas com doença mental grave, uma das coisas principais é conseguir que eles voltem a recuperar as rotinas, porque isso vai ajudá-los imenso a reorganizarem-se como pessoas, a nível mental e até a nível de interação. Por isso a rotina é extremamente importante para qualquer pessoa. Olha, isto do Covid, como é que tu tiveste que fazer alguma transição no teu negócio, pressuponho? Sim, nós em relação ao Covid fomos bastante impactados porque trabalhamos com o grupo de risco e porque como o nosso modelo de negócio assenta muito em parcerias, ou seja, nós trabalhamos com pequenas lojas, pequenas organizações que de repente também foram impactados por Covid, nós sofremos os efeitos em cascata. Claro. Ou seja, durante 2019, imagina, tínhamos feito um investimento para internacionalizar e começamos a conseguir os primeiros clientes que têm um perfil idêntico ao nosso, ou seja, são negócios pequenos, startups, focados em inovação, focados em sustentabilidade e que do ponto de vista de gestão não são tão robustos. Isso também aliado ao facto de, em alguns países, o regime de proteção em relação ao Covid ter termos diferentes, a maior parte dessas lojas fechou. Significa que todo o dinheiro que colocamos para internacionalizar e para vender produto em lojas foi ao ar, tivemos que reformular tudo para portanto, conquistar ou ter mais presença no mercado nacional e online. Por outro lado, diz respeito aos workshops. Nós trabalhamos com o público de risco e, portanto, juntar senhoras com mais de 50 anos numa sala a costurar está fora de questão. Claro. Criamos uma solução intermédia à distância, com base nas ferramentas de comunicação que sabemos que são mais confortáveis para elas, que é papel, são revistas em papel, e também com o suporte digital, que testamos durante 2020, mas que sentimos que não têm o mesmo impacto. E, portanto, tudo isto obrigou a uma reformulação da estratégia, com muito menos resultados, não é? Porque o investimento feito em 2019 começava a trazer resultados no início de 2020. Sim. E o tempo útil digamos, de liberdade e de ação durante 2020 foi muito curto, porque com pandemia ou sem pandemia, julho e agosto toda a gente teve de férias, em setembro é aquele mês de que voltamos ao trabalho, mas as coisas ainda não estão a 100%. Outono, portanto, houve aqui muito pouco espaço para recuperar o que não foi possível fazer durante a quarentena. E, entretanto, voltamos novamente à quarentena. Portanto, há de facto algumas decisões que estão em cima da mesa e que nos obrigam a ponderar qual é o modelo de futuro do próprio negócio por questões de viabilidade financeira também e a contar com estes constrangimentos de contacto social. Certo. Que agravam a exclusão, não é? Porque quem está sozinho fica mais sozinho, com a agravante de que não está habituado a usar tecnologia. Certo. E esse é o principal, ou é o formato de comunicação mais fácil e mais acessível à maior parte das pessoas. E simultaneamente percebemos como é que conseguimos chegar a mais pessoas. Portanto, há aqui uma data de coisas que estão em estruturação. Mas também é muito importante o toque, a interação presencial. O facto de ser digital não é a mesma coisa.
Não, porque o acompanhamento é completamente diferente e depois o ganho dos workshops para as participantes é o facto de criarem uma rede de suporte social, é o facto de conhecerem pessoas da mesma idade, o facto de criarem coisas em conjunto, o facto de começarem a perceber como é que eu posso traduzir isto? E começarem a encontrar nas outras pessoas e no fazer em colaboração uma forma de socializarem com muito mais gozo e com muito mais respeito, quer por elas próprias, quer pelas outras pessoas. Isto na prática tem um impacto muito grande. As pessoas começam a ser menos, a julgar menos umas às outras, a competir menos, a serem mais rápidas, a estarem dispostas a dar mais do que aquilo que era suposto, porque é quase uma corresponsabilização. E claro que à distância estão sozinhas nas suas casas, têm que se autodisciplinar, têm que sentir uma motivação muito grande e não há essa interação que as corresponsabiliza para fazer as coisas. Portanto, é muito difícil. Por alguma razão, algumas pessoas gostam de ir ao ginásio com um amigo ou com uma amiga. É quase como se houvesse um compromisso. Compromisso, que a pessoa compra mais depressa se tiver alguém que vá com ela acompanhar, sim. É isso. Olha, diz-me uma coisa, o que é que achas que é importante para alguém que quer iniciar uma carreira como empresária como tu, saber como é que há de fazer, o que é que há de fazer, qual é a base? Olha, eu fico sempre desconfortável com essa pergunta porque... lá está, eu continuo a não me identificar se calhar com o perfil de empresário ou de empreendedor que tem essas fórmulas mágicas todas. O que eu acho muito importante é as pessoas conhecerem-se o melhor possível, perceberem muito bem quais são os seus limites, quais são os seus termos pessoais de sucesso. Ou seja, o que é ter sucesso? Sim, porque para a pessoa, o sucesso é uma coisa subjetiva também. Muito subjetiva, e depois há uma questão que eu acho, e claro, munir-se do máximo de conhecimento possível, ter equipa, acho que a equipa é fundamental, e levar a sério isso da equipa, ou seja, trabalhar muito nessa questão. As equipas não nascem perfeitas, é importante ter pessoas que nos complementem, que até sejam melhores do que nós em algumas áreas, e depois testar rápido, ou seja, fazer um teste para ver a viabilidade da coisa o mais rapidamente possível. Deixem o perfeccionismo e deixem o medo de falhar, porque isso vai acontecer. O importante é que seja rápido, é que seja barato e que não ponha ninguém em causa, que é para avançarem o mais rápido possível. Eu diria que, em traços gerais, isso é o essencial. O resto é ir aprendendo, é ir aprendendo e aprofundando as coisas. Ou seja, quando se vai, não se vai à partida de que se vai ganhar todas, mas faz-se o melhor que se pode. É impossível. É isso. É impossível, é impossível. Tu sentes alguma diferença a nível de identidade de género, a nível de entre homens e mulheres? Achas que ainda anda muita resistência às mulheres a nível do mundo dos negócios, do empreendedorismo? Olha, a minha experiência, eu ainda há pouco tive num evento em que essa questão é colocada e estou a falar de um lugar de privilégio, não é? Porque sou licenciada, estou à hora que me apetece a falar sobre o que me apetece quando eu quero. Durante muito tempo eu trabalhei no mundo corporativo e eu sentia muitas das vezes que aí sim essa diferenciação era superior, ou seja, imaginem reuniões em que estavam quadros médios superiores, a maior parte eram homens, e eu sentia quase uma necessidade de me afirmar, quase como se tivesse que provar mais
e até ser um pouco mais agressiva, porque às vezes era a única mulher e era mais jovem, e portanto sentia, e ainda tinha que lidar às vezes com aquelas piadas cúmplices entre homens que são um bocadinho sexistas e até sexuais, em alguns contextos. E, por exemplo, no escritório de advocacia eram 2 homens e eu era a única mulher, e muitas das vezes os clientes e até outros colegas, independentemente de serem homens ou mulheres, achavam que eles eram os advogados e eu era a secretária. Portanto, durante algum tempo eu lidei com isso. No contexto de empreendedorismo social e no desenvolvimento desta iniciativa, eu não sinto, nunca senti, ou pelo menos conscientemente nunca estive atenta a nenhuma situação em que o facto de ser mulher fosse uma questão. Pelo contrário, acho que em algumas situações é um ponto forte. O que eu sinto, sim, é que em termos de tomada de decisão, com alguns dos stakeholders com quem nós trabalhamos, continua a haver mais posições, mais liderança masculina do que feminina. Isso sim. De resto, olha, já tivemos na direção mais mulheres do que homens, neste momento estão mais homens do que mulheres, mas o resto dos órgãos sociais são compostos por mulheres, trabalhamos com homens e com mulheres e, em geral, essa questão de género não se coloca. Aquilo começa a ser cada vez mais evidente, sim, é que isto não é achómetro, não é que todas as estatísticas o demonstram, que há um agravamento da condição feminina no que diz respeito a algumas condições, em termos de vulnerabilidade, ou seja, os números de violência doméstica, de desemprego estão a aumentar, e isso tem um impacto direto no desenvolvimento do local e do país e das gerações futuras, e é uma oportunidade gigante, porque todo o modelo produtivo capitalista põe um prazo de validade para o nosso perfil de empregabilidade, não é? Nós chegamos a uma determinada altura, começamos a ser lentos, as empresas começam a fazer acordos para despachar, para reformar as pessoas, e essas pessoas vão receber subsídios, ou se a partir de determinada altura ficam desempregadas, dificilmente vão conseguir voltar ao mercado de trabalho, não é? Porque são já muito velhas para o mercado de trabalho. Vão depender de rendimento, portanto, de apoios públicos, e isso tem um peso para o Estado e para os contribuintes. Claro. E nesta transição para modelos mais lentos, mais sustentáveis, mais circulares, há uma oportunidade gigante para criar modelos de empregabilidade que as próprias empresas podem beneficiar em ter, porque há coisas que vão demorar mais tempo a fazer, que exigem um determinado tipo de competências. Se calhar, uma boa franja da população, que é feminina, que está desempregada e é mais velha, pode cobrir. Desculpa interromper, podes-me explicar um bocado essa economia circular, do que é que se trata? Olha, a economia circular é um modelo de produção que não está focado em extrair, produzir, vender e descartar, ou seja, tenta incluir este fim de vida novamente na cadeia de produção e valor e através de imensas práticas, pode ser, imaginem, qualquer cadeia de valor de produção, seja de agrícola, seja têxtil, seja de automóvel, tem uma cadeia de valor muito gigante que tu podes encurtar e de forma a balançar ou gerar algum equilíbrio, porque o que acontece no meio disto tudo é que há uma quantidade de operações e intermediários para produzir em grande escala, que obviamente implicam desperdício e alguma desigualdade e injustiça económica e muitas das vezes até abusos de direitos humanos. E uma economia circular tenta alterar este modelo de produção circular fechando o ciclo, fazendo com que não haja desperdício, que haja muito mais eficiência de recursos e que nunca haja nada que seja efetivamente descartado, que possa vir a ser integrado novamente na cadeia de valor. De uma forma muito simplista, é isso. E o que é que isto implica? Implica, claro que a tecnologia aqui é uma força muito grande e pode ter um impacto muito grande,
Mas quando estamos a falar de trabalhos mais artesanais, trabalhos mais manuais, que são fundamentais para o nosso desenvolvimento, para o nosso cérebro. Há um documentário espetacular na RTP2, que é o Deste Cérebro, que mostra muito bem o que é que a tecnologia está a fazer ao nosso cérebro e que implicações isso vai ter do ponto de vista da evolução humana. Essas manualidades também trazem muito bem-estar e que as empresas, numa fase inicial, podem não ter forma de colmatar com tecnologia. Portanto, absorver estas pessoas que estão com mais tempo e que têm menos qualificações, é verdade, e que têm menos perfil para o sistema de produção agora. Não vamos ser românticos. Não é fácil, quando trabalhas com pessoas que têm menos escolaridade, que são mais velhas, que têm um ritmo biológico, já têm doenças, que têm... É difícil encaixar nas exigências que nós temos no dia-a-dia, porque elas vão faltar ao trabalho, elas não vão cumprir prazos, elas não vão receber um e-mail e tratar de dar seguimento às coisas, porque elas não conseguem. Portanto, há aqui toda uma transição que é sistémica, ou seja, é algo muito mais complexo e é algo que pode demorar séculos a conseguir, mas nós estamos nos primórdios disso, nós estamos a ser confrontados com a necessidade de fazer essa transição, porque estamos a viver um ciclo de convergência de vários problemas sociais, económicos, ambientais, que nos está a empurrar para começarmos a ponderar o que é que no final do dia importa, e que se calhar só dinheiro não... Não é tudo, não é tudo. Sim, e ter coisas, não é? Ter coisas não nos traz felicidade e põe em causa a nossa sobrevivência até enquanto espécie. Porque o planeta safa-se, o planeta existe há milhares de anos e tem a sua agenda e portanto, a questão não é o planeta, a questão é a nossa conservação enquanto espécie. Helena, outra pergunta. Ser mulher, o que é para ti ser mulher? Assim, em geral. Eu sei que isto é muito abstrato. Olha, pois eu não sei responder muito bem. Não tenho uma resposta muito clara para isso. De facto, eu adoro ser mulher. Fico mesmo contente de ter nascido mulher. E antes disso, acho que mulheres e homens são seres humanos que depois têm... que são diferentes na forma como se expressam, na forma como lidam com uma data de coisas. Claro. Acho que ser mulher é aceitar toda aquilo que é considerado como sendo uma vulnerabilidade, que é se calhar a nossa capacidade desde muito, até fisiologicamente, nós desde muito cedo lidamos com determinadas dores físicas. As mulheres conseguem dar à luz e lidam com essa dor física e parece que estão aptas, do ponto de vista fisiológico, a fazê-lo com menos esforço. Sim, os homens com uma dorzinha são mais sensíveis. São mais sensíveis. E há de facto um tipo de inteligência que para mim começa a ser mais notória à medida que eu vou lidando com diferentes pessoas. Há um tipo de inteligência que a maior parte das mulheres tem, não é necessariamente assim, porque há homens que têm esse tipo de inteligência também, mas que é mais feminina, ou seja, mais sensível, mais focada em cuidar, menos competitiva, apesar de hoje em dia haver uma linha de empoderamento feminina que é muito masculinizada, e eu quero dizer com isto que há muitas mulheres que tentam combater um histórico de domínio fazendo exatamente o mesmo, e há mulheres que acham que por ser líderes são mais empoderadas
e que julgam as outras, e há mulheres que se sentem menos porque, sei lá, porque não são atletas numa área de desporto que é dominada por homens, ou porque não estão a liderar e porque simplesmente quiseram cuidar dos filhos e sei lá, e dedicar-se à família. Eu acho que há aqui uma confusão muito grande. As mulheres para serem empoderadas, se é que este termo faz sentido, não precisam de desempenhar o mesmo papel que os homens, têm simplesmente de ter espaço para serem mulheres nas mesmas condições que os homens têm para ser homens. Concordo plenamente contigo, porque eu acho que nós mulheres, para fazermos o nosso papel, para nos colocarmos, posicionarmos, não precisamos de assumir uma postura que foi assumida que é assumida há muito tempo, de um certo patriarcado, não é? Mas e que nós temos também valências para também posicionarmos como mulheres, que não há problema nenhum. Como tu estavas a dizer, o homem é importante, a mulher é importante também. E acho que nós conquistamos mesmo o nosso lugar é quando nós somos nós mesmos, mulheres, não é? Sim, sabes, e a lidar com pessoas mais velhas, mulheres mais velhas, isto é muito claro. É muito claro que aquelas que são mais empoderadas são aquelas que estão mais confortáveis e plenas no seu elemento como mulher, sabes, que não estão muito preocupadas com classificações, que são mais flexíveis, que não se vitimizam tanto. E quando eu digo, atenção, quando eu falo em vitimização, são aqueles padrões de comportamento que tendem a ser mais rígidos, que tendem a ser mais defensivos. Percebe-se claramente que as mais empoderadas não são necessariamente aquelas que tiveram uma carreira a que se atribuiria mais facilmente, ou um percurso de vida, quando eu digo carreira, um percurso de vida a que se automaticamente relacionaria com o ser capacitado ou empoderada. Embora seja muito importante, como eu ouvi há pouco numa conversa, o ter a liberdade de escolha, não é? Sim. Muitas mulheres não tiveram a oportunidade de se imaginar de outra forma e, por exemplo, as mulheres mais velhas, muitas cresceram a achar normal que não deviam ter estudado, ou seja, elas desejavam ter feito um curso. Muitas diziam que adoravam ser professoras porque tinham como exemplo as professoras, mas aceitaram como sendo normal o facto da mulher ter um papel diferente na sociedade e educaram os filhos um pouco dentro desse sim, que é normal, fizeram o melhor que conseguiam e que pelas opções que tiveram disponíveis na altura. E é por isso que é muito importante educar desde cedo e influenciar o sistema, influenciar todas as pessoas com quem trabalhamos, sejam homens ou mulheres, para que essas condições estejam criadas. Claro que sim. Olha, Helena, tens alguma mulher que tu admires em particular, que te inspire? Quando me fazem estas perguntas, eu nunca me lembro e depois fico a pensar, eu tenho, claro que tenho. Olha, mas sabes uma coisa, e isto vai soar assim mesmo a lugar comum, mas em quase todas as mulheres que eu conheço, eu encontro sempre alguma coisa que eu admiro e que me faz refletir sobre alguma coisa acerca de mim. E isto não é demagogia. Claro que há alturas que eu estou mais atenta, há alturas que eu estou menos atenta, mas quase todas as mulheres que eu conheço têm alguma coisa que eu acho absolutamente extraordinária e que me ajuda às vezes a rever também algumas coisinhas. Na forma como eu me comporto, como eu lido com algumas situações. Olha, eu vou-te dar um exemplo. No outro dia estava a falar com a Eunice e a Eunice é uma pessoa que reforça tudo de uma forma super positiva.
Imagina, sei lá, tu queres fazer algo, tu queres andar 10 km, andaste 30 metros e ela diz: excelente! Muito bem! Isso é incrível! E coloca isso nos pinkers. E eu até lhe disse: Eunice, eu adorava conseguir disseminar essa fórmula, porque toda a gente precisa, em algum momento, desse reforço positivo e de valorizar as coisas pelo positivo. E sabes o que é que ela me respondeu? Olha, foi um mecanismo que eu encontrei para estar sempre otimista. E eu, ok. Ok. Esta é a melhor forma realmente de conseguirmos estar sempre gratos e de termos sempre uma perspectiva otimista ou positiva em relação ao que ainda temos, pela frente. E muitas outras coisas, muitas outras coisas. O outro está-nos sempre mensagens de nós mesmos, ou seja, fala-nos sempre ou ensina-nos algo que nos vai ver as coisas de outra forma e que também fala um bocadinho daquilo que nós sentimos. Sim, pela positiva e pela negativa. Há coisas que eu também percebo que me irritam e percebo porquê, ou seja, até isso acaba por ser positivo e existem muitas mulheres incríveis na minha vida que me vão inspirando em coisinhas mais pequeninas. Helena, não te querendo demorar mais, porque já deste o teu precioso, deste um bocadinho para inspirar estas mulheres. Que conselho é que darias então a uma mulher agora, sem ser empreendedora? Qual é um conselho que tu darias, por exemplo, a uma irmã? Olha, anda sempre à volta do mesmo. Conheçam-se o melhor possível, conheçam-se o melhor possível, aceitem-se o mais possível, porque o que hoje em dia nós estamos a viver, sobretudo com as questões, a forma como as redes sociais influenciam o estado emocional das pessoas, está tudo muito feito para que nós nos sintamos em muitas circunstâncias insuficientes. Não estamos a usar a roupa certa, não temos a sobrancelha no lugar certo, não temos as unhas, não temos... não colocar a tónica naquilo que diz respeito aos outros e conhecermos e aceitarmos o mais possível, porque uma vez, com todas as vulnerabilidades que possamos ter, porque isso traz uma segurança e uma confiança que eu acho que é a tal liberdade que precisamos para ser mulher, o que quer que isso seja para cada uma. Se é usar decotes, é usar decotes, se é usar se é usar roupa até ao pescoço, se é usar roupa até ao pescoço, se é usar o cabelo loiro, é usar o cabelo loiro, se é usar cabelo grisalho, é usar cabelo grisalho. Sejam o que quiserem, mas sejam vocês e não se deixem influenciar por coisas que não são reais. Nem se permitam patrocinar situações, seja em relacionamentos, independentemente do tipo de relacionamento que estejamos a falar, amoroso, de amizade, profissional, com equipa, com funcionários, que coloquem restrições a esse nível, porque muitas das vezes eu acho que a todas crescemos com exemplos mais sexistas ou mais machistas, ou em determinado momento cedemos numa coisa ou noutra, e aquilo que eu estou a dizer, não temos que andar de bandeira levantada, porque isto não é uma guerra, mas cada vez que uma mulher ataca uma mulher ou julga uma mulher, cada vez que uma mulher permite ser menos bem tratada por um homem ou por uma mulher, está a alimentar um sistema que se vai perpetuar no tempo e que vai ter reflexos na sua própria liberdade. Portanto, é aceitação, é amor próprio, é conhecerem-se o mais possível e porque eu acho que isso vai ajudar a que nos comparemos menos.
Adorei, olha, Helena, muito obrigada por este momento. Acho que foi muito importante esta mensagem, porque assim também vais inspirar as mulheres que contatarem com o teu trabalho, que é espetacular. Vou colocar também aqui o link em baixo para as pessoas conhecerem o teu projeto. Desejo tudo bom. Igualmente. Não sei se queres partilhar mais alguma coisa. Desejo-te um feliz Dia da Mulher. Sim, igualmente, que seja todos os dias e que um dia destes não faça sentido. Olha, vamos tentar que um dia destes este dia não faça tanto sentido. Quer dizer, sim, que não haja necessidade de celebrar o que é celebrável por si só, não é? Sim. Amanhã vamos ter mais duas convidadas, que é a Susana Machado, que é escritora, que vai falar sobre desenvolvimento pessoal através da escrita, e a Anabela Godinho, que é consultora macrobiótica, que vai falar como pode-se fazer uma alimentação saudável para ajudar a nós mulheres, o nosso corpo físico. Desejo-vos tudo bom, boa noite e até amanhã. Sintam a vossa essência. Beijinhos. Um beijinho, Isabel. Até à próxima. Helena, obrigada. Nada.